Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da UFPR. O nosso convidado de hoje é o professor de literatura portuguesa da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Sandman. O professor é mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná e doutor em teoria da história literária pela Unicamp, com a tese A Quem Além Mar, presenças portuguesas em Machado de Assis. Professor, obrigada pela presença aqui no Em Tese. Sim. Como é que surgiu essa pesquisa, né? Foi em 97? Exatamente. Em 97 eu resolvi voltar à obra do Machado, reler alguns romances que eu havia lido há um bom tempo atrás já, os romances da chamada segunda fase, né? A partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E lendo esses romances, lendo assim, pelo simples prazer de fruir essa leitura, assim, uma aplicação pragmática, acadêmica de imediato, né? Eu me dei conta de que havia ali, entre as citações, as referências que o Machado de Assis faz habitualmente na sua obra, a uma porção de autores da tradição literária universal, havia ali uma porção de referências, citações, né, mais ou menos claras, às vezes um tanto quanto oblíquas, a autores portugueses, escritores portugueses. Eu fiz um levantamento nessas obras, nesses 5 romances da chamada fase madura, e resolvi publicar um artigo, na verdade 2 artigos, né, tratando desse assunto. E a partir daí eu achei que poderia render um trabalho de pesquisa de maior fôlego, fazer um levantamento desse tipo de coisa ao longo de toda a obra do Machado. Foi daí que eu encaminhei o projeto de pesquisa para a Unicamp e acabei ingressando no doutorado, no programa de doutorado da Unicamp e desenvolvendo esse trabalho. E de que forma essas citações aparecem na obra do Machado de Assis? Elas são claras ou por vezes elas estão ali nas entrelinhas? A coisa aparece num leque bastante ampliado, né? Às vezes elas são muito claras. O Machado faz referência a um autor português, né? Dá o nome do autor, né? Ou cita um fragmento, um verso, uma passagem em prosa, né? Às vezes ele parodia, então a gente tem já uma transformação dessa citação, né? E às vezes a alusão é um pouco mais distanciada, que eu acho que só a pessoa que tem uma familiaridade com os textos, né, de partida consegue perceber, né, a que autor ou a que obra ele estaria nos remetendo. Então a coisa é bastante ampla. E como é que, nesses casos, né, em que não é clara a citação, como é que é essa descoberta, né, a pesquisa, como é que se chega a esse autor? Isso, como eu disse para você, depende muito da leitura daquele que está fazendo esse levantamento. É claro que eu tenho uma leitura mais ou menos extensa da tradição literária portuguesa, mas ela não é exaustiva. Então eu tenho convicção de que muita coisa passou desapercebida do meu pente fino, né? De qualquer forma, eu consegui pescar uma porção de referências mais sibilinas, né, que renderam bons comentários, né, ao longo do trabalho. Por que essa influência tão grande da literatura portuguesa na obra de Machado de Assis? Ele vivia num ambiente cercado por referências portuguesas? Ele tinha um contato muito grande com essa cultura? Sim, é interessante a gente explorar isso também. Eu acabei dando conta de alguns aspectos que remetem à biografia do Machado, né? E lendo as biografias existentes ou pescando na própria obra referências que a gente pode considerar autobiográficas, né? A gente chega a alguns dados interessantes. O Machado convivia num contexto em que a presença portuguesa era muito grande, já no que diz respeito à família. Ele é filho de uma açoriana. A madrinha do Machado, a dona da Chácara do Livramento, grande proprietária, a qual a família do Machado se encontrava na condição de agregados, né? Era uma portuguesa também, de Braga. A mulher do Machado de Assis, a Carolina Xavier de Novaes, é portuguesa, do Porto, né? O irmão da Carolina, o Faustino Xavier de Novaes, era um escritor, à época de relativa pertinência, amigo do Camilo Castelo Branco, que veio morar no Brasil, fez amizade com o Machado e há uma interlocução bastante intensa entre eles. E uma porção de outros autores, autores menores hoje, praticamente esquecidos, né, na história da literatura, com os quais o Machado viveu, né? Intelectuais portugueses migrados para o Brasil, né? E o Machado convivia e trocava informações com esses autores. Então, a partir da biografia, a gente já percebe um vínculo bastante intenso. E depois, lendo a obra, fazendo o levantamento dessas citações, dessas referências, a gente percebe que a leitura do Machado é vastíssima no que diz respeito aos portugueses também. Que é um aspecto que me parece que nunca foi
posto como um assunto a ser desvendado, né? Fala-se muito das influências inglesas na obra do Machado, das influências francesas na obra do Machado, mas as influências das leituras, eu prefiro chamar assim, de leituras portuguesas, né? Ou a presença portuguesa, nunca foi investigada mais a fundo, apesar de ela ser alguma coisa mais ou menos evidente, mais ou menos óbvia, né? E a leitura mais intensa desse aspecto da obra só veio comprovar essa intuição de partida. Existia algum problema nessa aproximação com a literatura portuguesa àquela época? Existia uma necessidade de um afastamento de Portugal e ao mesmo tempo, Machado estava ali tomando, né, de obras lusitanas algumas referências. Esse é um dado a se considerar também, né? Quer dizer, há uma tensão entre portugueses e brasileiros ao longo do século XIX, em função da independência, já a partir da independência, as primeiras gerações pós-independência do Brasil sentem a necessidade de afirmar, né, nacionalmente a cultura brasileira, né? Construir uma história da literatura brasileira independente, autônoma, distintiva, né? Distinta da literatura portuguesa. Então, o esforço de muitos nomes ligados às primeiras gerações românticas vão tentar cortar essas amarras com Portugal e muitas vezes criar polêmicas bastante intensas, né, com a tradição portuguesa. Vão olhar para o passado colonial brasileiro e vão valorizar justamente aqueles autores, né, que faziam parte de um contexto mais amplo, luso-brasileiro, aqueles autores em cuja obra apareciam já traços nativistas, né, traços de uma preocupação com o homem brasileiro, com a cor local brasileira. E o Machado, vindo depois, né, ele escreve alguns textos críticos de reflexão sobre a própria história da literatura brasileira, em que ele muitas vezes põe em causa essa busca a todo preço, né, de uma especificidade brasileira em tensão com a literatura metropolitana. Ele é mais ambíguo, ele é mais relativista com relação a esse aspecto. E a gente percebe que ele, ao contrário de alguns românticos de primeira hora, ele está muito interessado, sim, na literatura da antiga metrópole, né? E lê essa literatura extensamente, dos autores medievais, passando por todos os períodos, até os seus contemporâneos, inclusive. E de que período, né? Ele pesca mais referências, né? Ele cobre o que a gente poderia chamar aqui de tradição literária portuguesa como um todo, mas é claro que há autores e há momentos, né, que o interessam mais. As anotações que eu fiz, né, deixam claro que ele leu muito os clássicos renascentistas, né? Sá de Miranda, Antônio Ferreira, Luís de Camões. Luís de Camões é o autor que ele mais cita, né? O autor que ele mais cita, e muitas vezes parodia, é o Camões, de todos eles, né? Há um interesse do Machado também pelos árcades portugueses, que é um dado interessante. Isso eu acabei não explorando muito no meu trabalho. Eu vou começar a explorar agora a partir de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, que é uma continuidade de um aspecto aí dentro desse trabalho da tese, né? E há um interesse muito grande do Machado pelos autores do século XIX, românticos portugueses e autores contemporâneos, né? Almeida Garré, que é um romântico português, o Almeida Garré, depois do Luís de Camões, é o autor que ele mais cita e visita, né, também. É um autor muito importante, que ele tem uma especial estima, né? E o Garré é um autor que escreveu de tudo, escreveu crítica, escreveu prosa, escreveu teatro, escreveu poesia, né? Um polígrafo, né? E o Machado também é um polígrafo, escreveu em todos os gêneros. E ele aproveita muito do Garré, né? E há uma obra em especial do Garré, que é o Viagens na Minha Terra, que é um modelo de prosa que é certamente, na tradição em língua portuguesa, o modelo a partir do qual o Machado parte para construir a sua grande prosa, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas em diante. Nós vamos a um rápido intervalo e o Em Tese volta daqui a pouco. O Centro de Controle de Envenenamentos, ele é um serviço de consultoria para as urgências toxicológicas e os acidentes com animais peçonhentos. As informações elas são prestadas 24 horas por dia, todos os dias da semana, através de um plantão telefônico gratuito, o 0800 410 148, e orienta principalmente os médicos, outros profissionais de saúde e a população em geral.
Disponibilizamos do soro antiveneno peçonhento para todo o serviço de saúde que fizer a solicitação frente a um caso de envenenamento por cobra, aranha, escorpião ou lagarta. O nosso ambulatório ele funciona diariamente em todos os dias úteis através de consulta pré-agendada. E, no momento, os trabalhos de prevenção estão voltados para as principais circunstâncias de envenenamento, que são as intoxicações com crianças dentro de casa, com os animais peçonhentos, principalmente a aranha marrom, e os raticidas clandestinos. O programa Em Tese está de volta, conversando com o professor Marcelo Sandman a respeito da presença portuguesa nas obras de Machado de Assis. Uma presença muito importante é a de Luís de Camões. De que forma ele aparece? O Camões aparece de cabo a rabo na obra do Machado. Acho que dos primeiros textos aos últimos, né, o Machado está fazendo referência. Ou fazendo uma referência pura e simplesmente ao nome, né, Luís de Camões, como o grande autor, né, em língua portuguesa, mas muitas vezes conversando mais de perto, citando passagens, né, de diferentes textos do Camões, brincando, parodiando. E a obra que ele mais terá lido e mais citado é justamente Os Lusíadas, né, a Epopeia Camoniana. Ele faz isso em muitos dos seus textos, né? Aproveita episódios do Camões e cita, brinca, né? Se diverte um pouco, às vezes, com esses fragmentos, né? Esses fragmentos da literatura portuguesa são encontrados mais especificamente em uma ou outra obra, ou eles estão distribuídos de uma maneira muito parecida no decorrer de toda a obra do Machado de Assis? Isso aparece de forma disseminada ao longo de toda a obra, né? E não há uma obra em especial em que a gente possa dizer, nesse texto em si, o Machado está conversando mais de perto, né? Muitas vezes são citações, referências laterais que a gente aproveita, né? Fazendo uma interpretação da obra como um todo, a gente percebe um pouco a funcionalidade daquilo na obra em si. No caso, se a gente for pensar um pouquinho na conversa do Machado com o Camões, o Machado produz, na década de 70, em 78, né, 1878, um texto que ficou inacabado, que se chama O Almada, que é um poema, que a gente poderia chamar aqui de poema herói cômico, que é uma paródia. O herói cômico é um gênero, né, que toma os textos épicos, né, e parodia, brinca com os textos épicos, né. E a gente tem uma série de poemas herói-cômicos ao longo da história da literatura luso-brasileira. E o Machado, nesse Almada, ele está tomando como referência um poema herói-cômico do século XVIII, de um arca português chamado Cruz e Silva, que por sua vez já era também uma retomada de Os Lusíadas, né? Usando o tom épico camoniano, a linguagem, aquele tipo de sintaxe, né, toda torcida, o léxico complexo, né, cheio de latinismos, para tratar de temas comezinhos, né? Não o sublime, né? O heróico, mas coisas banais, rasteiras, né? Ordinárias, provocando com isso um efeito cômico. É interessante que a gente percebe que o Machado escreveu essa obra, inacabada, como eu disse, proximamente ao momento em que ele vai se dedicar mais sistematicamente à prosa, né, da chamada segunda fase, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é publicada em 1880 e 1881, depois em livro, né? Então é muito próximo desse período o jogo satírico, irônico, sarcástico do Machado com obras anteriores. Ele tem um experimento em poesia, que não vai adiante, que é essa obra ao qual me referi, o Almada, e depois ele consegue resolver isso melhor na prosa. Então é um dado a ser explorado. Eu não explorei isso na tese ainda a contento, é um pouco assunto desse meu novo projeto de pesquisa. E como era a relação dele com os contemporâneos, né? Houve um certo embate aí com o Eça de Queiroz, que é citado no seu trabalho. Isso eu exploro um pouco, sim, né? O Machado, lendo a obra do Machado, a gente tem algumas referências ao Eça, né? O Eça é o grande concorrente do Machado, além mar, né? E é um autor que vai ser publicado no Brasil e vai ser muito lido no Brasil, né? Ele faz um sucesso imenso quando ele é publicado aqui. E o Machado, no calor da hora, ele escreve uma crítica ao Primo Basílio, em 1878, né, que é uma crítica incisiva, aguda, né, e depreciativa. Apesar de reconhecer os méritos da obra, ele é muito severo com Eça de Queiroz, uma questão de coisas, né.
E essa crítica acaba também dando margem para uma polêmica que vem a reboque, né? Uma discussão de pessoas que são pró essa ou contra essa, apoiando a visão do Machado. Mas é interessante a gente não perder de vista que o Machado que escreve essa crítica é um Machado ainda muito preso aos estertores do romantismo, né? Ele vai criticar no Essa os exageros da escola realista francesa, do que a gente chamaria aqui depois no Brasil de naturalismo, né? Mas o Machado acaba incorporando, absorvendo, digerindo o Essa, né? E dando uma versão muito própria dessas inovações, cuja matriz é o realismo francês, né? Nas suas obras da maturidade. Então ele acaba incorporando essa, né? De um modo muito próprio. E é interessante a gente perceber que em crônicas posteriores, e depois quando essa morre, em 1900, né? O Machado redige um necrológio muito positivo sobre essa, né? Ele reconhece o mérito de inovação, o talento, né, de prosador do Eça de Queiroz, né? E tem isso como uma referência importante. Ele diz que é um dos grandes escritores, foi um dos grandes escritores de língua portuguesa. Então, apesar dessa polêmica inicial, que tem muito a ver com diferenças estéticas de primeira hora, sim, mas tem a ver também com disputas literárias, muito provavelmente, né? O Machado acaba se colocando simpático depois, né, a obra do Essa. Após agora encerrado esse primeiro trabalho, já há uma outra pesquisa que vai partir da onde? A minha ideia agora é explorar alguma coisa que eu não fiz assim no limite, né, das energias ao longo do doutorado. A minha ideia é me deter sobre a poesia do Machado de Assis, né? Quer dizer, eu vou pesquisar essa presença portuguesa na poesia em específico. Voltar a ler, que eu já havia lido isso antes, né? Voltar a ler a poesia do Machado e tentar investigar a presença portuguesa aí, e certamente ela é muito grande, né? Vou voltar ao Camões, vou fazer alguma coisa que eu não fiz antes, que é uma investigação da presença dos árcades portugueses na obra do Machado, que eu acho que isso também dá margem para uma porção de considerações interessantes, da poesia do Almeida Garré, o romântico Almeida Garré, na própria poesia do Machado. São coisas, né, que vão acabar desembocando em artigos, certamente, em palestras, né, interessantes. E a poesia do Machado, acho que é bom a gente sublinhar isso, é um assunto menor para os estudiosos, né? Ninguém lê muito a poesia do Machado, ninguém estuda muito isso. Então tem um duplo interesse aí, né, de pegar uma vertente que em geral não é estudada e voltar à questão dos portugueses, né? Professor, muito obrigada pela presença no Em Tese. Tá bom, obrigado, eu agradeço. E o Em Tese termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.